O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandiparva. Capítulo 103. A região dos Nagas. Matali vê o jovem Sumuka. Narada disse: esta principal das cidades que tu vês e que parece a Amaravati do próprio chefe dos celestiais é conhecida pelo nome de Bhogavati. Ela é governada por Vasuki, o rei dos Nagas. Mora aqui aquele Shesha que, por suas austeridades ascéticas da principal ordem, é capaz de sustentar essa terra com toda a sua vastidão. Seu corpo é como o de uma montanha branca. Ele está enfeitado com ornamentos celestes. Ele tem 1000 cabeças. Suas línguas são ardentes como chamas de fogo, e ele é dotado de grande força. Nesse lugar moram em felicidade inúmeros Nagas, filhos de Surasa, possuidores de formas diversas, e enfeitados com ornamentos de diversos tipos, portando os sinais de pedras preciosas, suástica, círculos e recipientes para beber. Todos eles dotados de grande força são ferozes por natureza. Alguns têm 1000 cabeças, alguns 500, e alguns 3. E alguns têm 2 cabeças, e alguns 5, e alguns têm 7 faces. E todos eles são possuidores de corpos enormes que parecem as montanhas se estendendo sobre a terra. Milhões e dezenas de milhões são eles, realmente, incontáveis, mesmo com relação àqueles que pertencem a uma única família. Ouve, no entanto, a mim enquanto eu cito uns poucos dos mais famosos entre eles. Eles são Vasuki, Takshaka, Karkotaka, Danjaya, Kaliya, Nausha, Asvatara, Vakyakunda, Mani, Apurana, Kaga, Vamana, Ilapatra, Klokura, Klokuna, Aryaka, Nandaka, Kalasa, Potaka, Kalilazaka, Pinjaraka, Airavata, Sumamuka, Dadimuka, Sanka, Nanda, Upanandaka, Apta, Kotaraka, Siki, Nishturaka, Titiri, Astibadra, Kumuda, Mailapindaka, os 2 Padmas, Pundarika, Pushpa, Mudgaraparnaka, Karavira, Pitaraka, Sanvrita, Vrita, Pindara, Vilvapatra, Mushikada, Sirishaka, Dilipa, Sankarsha, Jyotishka, Aparajita, Kauravya, Dhritarashtra, Kuara, Krisaka, Virajas, Dharana, Savaú, Mukara, Jaya, Vedira, Anda, Visundi, Virasa, e Sarasa. Há esses e muitos outros entre os filhos de Kasyapa. Vê, ó Matali, se há alguém aqui a quem tu podes eleger. Kanva continuou. Matali enquanto isso tinha estado olhando atentamente para uma pessoa que estava perto. E depois que Narada tinha parado de falar, o quadrigário celeste com mente satisfeita questionou o Rishi, dizendo: de que linhagem é aquele encantador, aquele jovem gracioso de grande esplendor, que está à frente de Aryaka da linhagem Kauravya? Quem é seu pai, e quem é sua mãe? De que família Naga ele é? De fato, de que linhagem ele permanece como uma haste elevada? Por sua inteligência, sua paciência, sua beleza, e sua juventude, o meu coração, ó Rishi Celeste, foi atraído para ele. Aquele jovem será o melhor dos maridos para minha Gunakese. Kanva continuou. Vendo a satisfação de Matali ao ver o Naga chamado Sumuka, Narada informou-lhe sobre a nobreza de sua ascendência e de suas façanhas. E ele disse: nascido na linhagem de Airavata, aquele príncipe dos Nagas se chama Sumuka. Ele é o neto favorito de Aryaka, e o filho da filha de Vamana. O pai desse jovem era, ó Matali, o Naga chamado Shikura. Não muito antes ele foi morto pelo filho de Vinata. Ouvindo isso, Matali ficou muito satisfeito, e se dirigindo a Narada o quadrigário disse: esse melhor dos Nagas é, ó Senhor, muito aceitável para mim como genro. Faze um esforço para assegurá-lo, pois eu estou muito satisfeito ao pensar em entregar a esse Naga, ó Muni, a minha filha querida. Capítulo 104. Sumuka e Gunakese se casam. Garuda a fim de devorar Sumuka. Narada então disse para Aryaka: este é o quadrigário de nome Matali. Ele é, além disso, um amigo querido de Sakra. Puro em conduta, ele tem uma excelente disposição e possui virtudes numerosas. Dotado de força mental, ele tem grande energia e grande poder.
Ele é o amigo, conselheiro e quadrigário de Sakra. É visto em toda batalha que é pouca diferença que existe entre ele e Vazava em relação a coragem e força. Em todas as batalhas entre os deuses e Asuras é este Matali que dirige, só por meio de sua mente, aquele sempre vitorioso e melhor dos carros pertencentes a Indra, que é puxado por 1000 corcéis. Vencidos por seu manejo dos corcéis, os inimigos dos deuses são subjugados por Vazava pelo uso de suas mãos. Derrotados antes por Matali, os Asuras são posteriormente mortos por Indra. Matali tem uma filha excelente, que em beleza é incomparável no mundo. Sincera e possuidora de todas as habilidades, ela é conhecida pelo nome de Gunakese. Ele estava procurando nos 3 mundos por um noivo elegível. Ó, tu que és possuidor do esplendor de um celestial, teu neto, Sumuka, se tornou aceitável para ele como marido para sua filha. Se, ó o melhor das serpentes, a sua proposta for aceitável para ti, decide rapidamente, ó Ariaka, receber sua filha de presente para teu neto. Como Lakshmi na casa de Vishnu, ou Sva naquela de Agni, assim que Gunakese de cintura fina seja uma esposa em tua família. Que Gunakese, portanto, seja aceita por ti para o teu neto, como Sashi para Vazava que a merece. Embora este jovem tenha perdido seu pai, contudo nós o escolhemos por suas virtudes, e pela tua respeitabilidade e de Airavata. De fato, é pelos méritos de Sumuka, sua disposição, pureza, autodomínio e outras qualificações que Matali ficou desejoso de entregar sua filha para ele. Cabe a ti, portanto, honrar Matali. Kanva continuou. Assim abordado por Narada, Ariaka vendo seu neto escolhido como noivo e se lembrando da morte de seu filho, ficou cheio de alegria e tristeza ao mesmo tempo. E ele então se dirigiu a Narada e disse: Como, ó Rishi Celeste, eu posso desejar Gunakese como nora? Não é, ó grande Rishi, que as tuas palavras não são muito respeitadas por mim, pois quem não desejaria uma aliança com o amigo de Indra? Eu hesito, no entanto, ó grande Muni, por causa da instabilidade da própria causa que não faria essa aliança durável. Ó tu de grande refulgência, o criador desse jovem, isto é, meu filho, foi devorado por Garuda. Nós estamos cheios de tristeza por conta disso. Mas pior ainda, ó Senhor, o filho de Vinata, na hora de deixar estas regiões, disse: depois de um mês eu devorarei este Sumuka também. Certamente, isso acontecerá como ele disse, pois nós sabemos com quem nós temos lidado. Por causa dessas palavras, portanto, de Suparna nós ficamos desconsolados. Kanva continuou. Matali então disse para Ariaka: eu formei um plano. Este teu neto está escolhido por mim como meu genro. Que este Naga então, indo comigo em Narada, vá ao Senhor do Céu, o chefe dos celestiais, ó o melhor dos Nagas. Eu então me esforçarei para colocar obstáculos no caminho de Suparna, e como um último recurso, nós averiguaremos o período de vida que foi concedido a Sumuka. Abençoado sejas tu, ó Naga, deixa Sumuka, portanto, vir comigo à presença do Senhor dos Celestiais. Dizendo isso, eles levaram Sumuka com eles, e todos os 4, dotados de grande esplendor, indo para o céu viram Sakra, o chefe dos deuses, sentado em toda a sua glória. E aconteceu que o ilustre Vishnu de 4 braços estava também presente lá. Narada então relatou toda a história acerca de Matali e sua escolha. Kanva continuou. Ouvindo tudo que Narada disse, Vishnu se dirigiu a Purandara, o Senhor do Universo, dizendo: que Amrita seja dado para este jovem, e que ele seja feito imortal como os próprios deuses. Que Matali, e Narada, e Sumuka, ó Vazava, todos realizem seu desejo por meio da tua graça. Purandara, no entanto, refletindo sobre a bravura do filho de Vinata, disse para Vishnu: que Amrita seja dado a ele por ti. Assim abordado, Vishnu disse: tu és o Senhor de todas as criaturas móveis e imóveis. Quem, ó Senhor, recusaria um presente feito por ti? Por essas palavras Sakra deu para aquele Naga extensão de dias. O matador de Vala e Vritra não fez dele um bebedor de Amrita.
Sumuka, tendo obtido aquele benefício, em realidade, se tornou Sumuka, literalmente, alguém que tem uma face bela ou excelente, pois seu rosto estava coberto de sinais de alegria. E tendo se casado com a filha de Matali, ele voltou para casa alegremente. E Narada e Aliaka, também cheios de alegria pelo êxito de seu objetivo, partiram, depois de terem adorado o glorioso chefe dos celestiais. Capítulo 105. Garuda humilhado por Vishnu. Kanva conclui recomendando a paz. Duryodhana dá risada e o desrespeita. Kanva disse: enquanto isso, ó Bharata, o poderoso Garuda soube o que tinha acontecido, isto é, a concessão por sacra de extensão de dias ao Naga Sumuka. E cheio de grande ira aquele viajante do firmamento, Suparna, atingindo os três mundos com um furacão causado pelas batidas de suas asas, foi rapidamente até Vasava. E Garuda disse: ó ilustre, me desrespeitando porque tu interferiste com o meu sustento. Tendo me concedido um benefício por tua própria vontade, porque tu agora o retiras. O Senhor Supremo de todas as criaturas, desde o início, ordenou qual deve ser meu alimento. Porque tu então ficas no caminho daquele decreto divino? Eu tinha escolhido esse grande Naga e tinha fixado o tempo, pois, ó Deus, eu pretendia oferecer a carne de seu corpo como sustento para minha numerosa prole. Quando ele, portanto, obteve um benefício de ti, se tornou indestrutível por mim, como eu posso de agora em diante ousar matar outro de sua espécie? Tu te divertes assim, ó Vasava, como tu queres? Eu, no entanto, terei que morrer, como também os membros de minha família. E os empregados que eu contratei em minha casa. Isso, eu penso, te satisfará, ó Vasava. De fato, ó matador de Vala e Vritra, eu mereço tudo isso, não, mais ainda, já que sendo o senhor dos três mundos em força, eu, contudo, consenti em me tornar empregado de outro. Ó monarca dos três mundos, Vishnu, no entanto, não é a única causa da minha inferioridade, pois embora, ó Vasava, eu seja realmente teu igual, entretanto a soberania dos três mundos se apoia em ti, ó chefe dos celestiais. Como tu, eu também tenho uma filha de Daksha como mãe e Kasyapa como meu pai. Como tu, eu também posso, sem nenhuma fadiga, aguentar o peso dos três mundos. Eu tenho força que é incomensurável e incapaz de ser resistida por qualquer criatura. Na guerra com os Daitiyas eu também realizei grandes feitos. Rutas Rias Rutas Ena e Vivasvati, e Roshanamuka, e Prasrura, e Kalakatsha entre os filhos de Diti foram mortos por mim. Pousando ainda sob o mastro de bandeira do carro do teu irmão mais novo, eu o protejo cuidadosamente em batalha, e às vezes eu também carrego esse teu irmão em minhas costas. É, talvez, por isso que tu me desconsideras. Quem mais há no universo que seja capaz de carregar tais cargas pesadas? Quem há que seja mais forte do que eu? Embora eu seja superior, eu ainda carrego em minhas costas esse teu irmão mais novo com todos os seus amigos. Quando, no entanto, me desconsiderando, tu interferiste com minha alimentação, tu, ó Vasava, infligiste desgraça sobre mim, como esse teu irmão mais novo tem estado até agora me desgraçando por me fazer carregá-lo em minhas costas. Em relação a ti, ó Vishnu, entre todos aqueles dotados de coragem e força que nasceram do útero de Aditi, tu és superior em força. Contudo eu te carrego sem nenhuma fadiga, com só uma de minhas penas. Pensa friamente então, ó irmão, quem entre nós é mais forte? Kanva continuou. Ouvindo as palavras orgulhosas daquela ave prenunciando perigo, o portador do disco, provocando Tarkshi ainda mais, disse a ele: embora tão fraco, porque tu, ó Garuda, ainda te consideras forte. Ó criatura ovípara, não cabe a ti te vangloriar dessa maneira em nossa presença. Os três mundos juntos não podem suportar o peso do meu corpo. Eu mesmo suporto o meu próprio peso e o teu também. Aproxima-te agora, aguenta o peso deste meu braço direito. Se tu puderes aguentar isso, a tua jactância será considerada razoável. Dizendo isso, o santo colocou seu braço nos ombros de Garuda. Nisso o último caiu, afligido com seu peso, confuso, e privado de seus sentidos.
e Garuda sentiu que o peso daquele braço de Vishnu era tão grande como aquele da terra inteira com suas montanhas. Dotado de poder infinitamente maior, Vishnu, no entanto, não o afligiu muito. De fato, Achyuta não tirou sua vida. Aquele que percorre o céu, afligido então por aquele peso imenso, ofegou, e começou a perder suas penas. Com todos os membros enfraquecidos, e completamente confuso, Garuda estava quase privado de sua razão. O filho alado de Vinata então, assim confuso e quase inconsciente, e completamente impotente, curvando-se a Vishnu de cabeça baixa, dirigiu-se a ele fracamente, dizendo: ó Senhor ilustre, a essência daquela força que sustenta o universo reside neste teu corpo. É de admirar, portanto, que eu seja esmagado no solo por um único braço teu, esticado à tua vontade. Cabe a ti, ó Senhor divino, perdoar esta criatura alada que pousa no teu mastro de bandeira, este tolo embriagado com orgulho de força, mas agora tornado completamente incapaz. Tua grande força, ó Senhor divino, nunca foi antes conhecida por mim. Era por isso que eu considerava o meu próprio poder como inigualável. Assim abordado, o ilustre Vishnu ficou satisfeito, e se dirigindo a Garuda com afeição, disse: que o teu comportamento não seja assim novamente. E dizendo isso, Upendra jogou o Sumukha com o dedo de seu pé sobre o peito de Garuda. E desde aquele tempo, ó rei, Garuda sempre viveu em amizade com aquela cobra. Foi assim, ó rei, que aquele poderoso e ilustre Garuda, o filho de Vinata, afligido pelo poder de Vishnu, foi curado de seu orgulho. Kanva continuou: da mesma maneira, ó filho de Gandhari, tu vives, ó filho, enquanto tu não te aproximas dos filhos heróicos de Pandu em batalha. Quem há quem Bhima, aquele principal dos batedores, aquele poderoso filho de Vayu, e Dhananjaya, o filho de Indra, não possam matar em batalha. O próprio Vishnu, e Vayu e Dharma, e os Asvins, esses deuses são teus inimigos. Sem falar de um confronto com eles, tu não és competente nem para olhar para eles no campo. Portanto, ó príncipe, não coloques teu coração na guerra, que a paz seja feita através da agência de Vasudeva. Cabe a ti salvar tua família dessa maneira. Este grande asceta Narada testemunhou com seus próprios olhos o incidente que eu relatei para ti, o qual mostra a grandeza de Vishnu, e saibas que este Krishna é aquele portador do disco e da massa. Vaisampayana continuou: ao ouvir essas palavras do Rishi, Duryodhana contraiu suas sobrancelhas, e começou a respirar pesadamente. E lançando seus olhos então no filho de Radha, ele caiu na gargalhada. E desprezando aquelas palavras do Rishi, aquele canalha perverso começou a bater em sua coxa que parecia com a tromba de um elefante. E se dirigindo ao Rishi, ele disse: eu sou, ó o grande Rishi, precisamente o que o Criador me fez. O que é para ser, deve ser. O que também foi ordenado no meu caso deve acontecer, eu não posso agir de outra maneira. De que utilidade essas declamações sem sentido, portanto, podem ser? Capítulo 106. Narada fala sobre obstinação. A história de Visvamitra e Galava. Janamejaya disse: interminavelmente dedicado a um mal, cegado pela avareza, viciado em comportamentos pecaminosos, decidido a trazer a destruição sobre sua cabeça, inspirando aflição nos corações dos parentes, aumentando as dores dos amigos, afligindo a todos os seus simpatizantes, aumentando as alegrias dos inimigos, e trilhando o caminho errado, porque seus amigos não procuraram reprimi-lo, e porque também aquele amigo formidável, da família de Kuru, o santo, de alma tranquila, ou avô não disseram nada a ele por afeição. Vaisampayana disse: sim, o santo falou. Bhishma também falou que era benéfico. E Narada também falou muito. Ouvi tudo o que eles disseram. Vaisampayana continuou. Narada disse: as pessoas que escutam os conselhos de amigos são raras. Também são raros os amigos que oferecem conselhos benéficos, pois um amigo necessitado de conselhos nunca está lá onde um amigo oferecendo conselho está. Ó filho da linhagem de Kuru, eu penso que as palavras dos amigos devem ser escutadas. Obstinação deve ser evitada,
pois ela é repleta de grande mal. Em relação a isso é citada uma velha história a respeito de Galava ter encontrado a desgraça por teimosia. Nos tempos antigos, para testar Visvamitra, que estava então engajado em austeridades ascéticas, Dharma foi pessoalmente até ele, tendo assumido a forma do Rishi Vasista. Assumindo dessa maneira, ó Bharata, a forma de um dos 7 rishis, e fingindo estar faminto e desejoso de comer, ele foi, ó rei, ao eremitério de Kausika. Nisso, Visvamitra, dominado por temor respeitoso, começou a cozinhar charu, uma preparação de arroz e leite. E pelo cuidado que ele tomou em preparar aquela comida excelente, ele não pôde servir devidamente ao seu convidado. E não foi até depois de o convidado ter jantado a comida oferecida pelos outros eremitas que Visvamitra conseguiu se aproximar dele com o charu que ele tinha cozinhado e que ainda estava fumegando. Eu já jantei, espera aqui, foram as palavras que o santo disse. E tendo dito isso o santo foi embora. E por esse motivo o ilustre Visvamitra, ó rei, esperou lá. E sustentando aquele alimento sobre sua cabeça e segurando-o com seus braços, aquele asceta de votos rígidos, ficou de pé em seu eremitério, imóvel com um poste, subsistindo de ar. E enquanto ele estava lá, um asceta de nome Galava, por motivos de respeito e reverência e afeição e desejo de fazer o que era agradável, começou a lhe servir. E depois que 100 anos tinham passado, Dharma, assumindo novamente a forma de Vasista, se aproximou de Kausika pelo desejo de comer. E vendo o magnífico Rishi Visvamitra, que era dotado de sabedoria superior, de pé lá com aquela comida sobre sua cabeça, ele mesmo subsistindo todo o tempo de ar, Dharma aceitou aquele alimento que ainda estava quente e fresco. E tendo comido aquele alimento, o Deus disse: eu estou satisfeito, ó Rishi regenerado. E dizendo isso, ele partiu. E por essas palavras de Dharma, Visvamitra, privado da condição de Kshatriya por ser dotado da condição de um Brahmane, ficou cheio de alegria. A história da promoção de Visvamitra para a condição de um Brahmane é muito característica. Engajado em uma disputa com Rishi Brahmani Vasista, Visvamitra era um rei Kshatriya ao filho de Kusika, que descobriu, por experiência amarga, que a energia e poder Kshatriya auxiliados por toda a ciência de armas não tinha nenhuma eficácia contra o poder de um Brahmani, pois Vasista por meio de seus poderes ascéticos criou miríades e miríades de tropas ferozes que infligiram uma derrota notável ao grande rei Kshatriya. Frustrado dessa maneira, Visvamitra se retirou para o leito de Imavati e prestou homenagem a Shiva. O grande deus apareceu e Visvamitra lhe pediu o domínio de toda a ciência de armas. O deus concedeu seu rogo. Visvamitra então voltou e procurou um combate com Vasista, mas o último somente com a ajuda de seu bastão bramânico, bambu, frustrou as armas mais violentas de Visvamitra, mesmo as de eficácia celeste. Humilhado e desgraçado Visvamitra fixou seu coração em se tornar um Brahmane. Ele abandonou seu reino e se retirando para as florestas com sua rainha começou a praticar as mais severas austeridades. Depois do término de 10.000 anos, o Criador Brahma apareceu diante dele, e se dirigiu a ele como um rishi nobre. Desanimado por isso, ele se dedicou a austeridades ainda mais rígidas. Finalmente, por ordem de Dharma, o grande rei Kshatriya se tornou um Brahmane. Esse, nas escrituras hindus, é o único caso de uma pessoa pertencente a uma ordem inferior se tornando um Brahmane por meio de austeridades ascéticas. E satisfeito como ele estava com os serviços e a devoção de seu discípulo, o asceta Galava, Visvamitra se dirigiu a ele e disse: com a minha permissão, ó Galava, vai para onde quer que tu queiras. Assim mandado por seu preceptor, Galava, muito contente, disse em uma voz agradável para Visvamitra de grande resplendor: que presente final eu farei para ti pelos teus serviços como preceptor. Ó concessor de honras, é por causa da doação final que o sacrifício se torna bem-sucedido. O doador de tais presentes obtém a emancipação. De fato, esses presentes constituem os resultados que alguém desfruta no céu. Eles são considerados como paz e tranquilidade personificados.
O que, portanto, eu devo obter para o meu preceptor? Oh, que isso seja dito! O ilustre Visvamitra sabia que ele realmente tinha sido conquistado por Galava por meio dos serviços do último, e o Rishi, portanto, procurou dispensá-lo por dizer repetidamente, vai, vai. Mas, apesar de ser repetidamente mandado embora por Visvamitra, Galava contudo se dirigiu a ele dizendo, o que eu darei? E vendo essa teimosia da parte do asceta Galava, Visvamitra sentiu uma leve elevação de raiva e finalmente disse, dá-me 800 corcéis, todos os quais devem ser tão brancos quanto os raios da lua, e todos os quais devem ter uma orelha preta. Vai agora, ó Galava, e não demores. Capítulo 107. Galava lamenta ter que encontrar 800 corcéis brancos. Narada disse. Assim abordado por Visvamitra de grande inteligência, Galava ficou cheio de tal ansiedade que ele não podia ficar sentado ou deitado, ou consumir sua comida. Vítima da ansiedade e arrependimento, lamentando amargamente, e queimando com remorso, Galava empalideceu, e foi reduzido a um esqueleto. E atingido pela tristeza, ó Suyoddhana, ele se entregou a estas lamentações, onde eu encontrarei amigos ricos? Onde eu encontrarei dinheiro? Eu tenho algumas economias. Onde eu encontrarei 800 corcéis de brancura lunar? Que prazer eu posso ter em comer? Que felicidade pode ser minha em objetos de prazer? O próprio amor à vida está extinto em mim. Que necessidade eu tenho da vida? Dirigindo-me para a outra margem do grande oceano, ou ao limite mais longínquo da terra, eu abandonarei minha vida. De que utilidade a vida pode ser para mim? Que felicidade, sem esforço severo, pode ser daquele que é pobre, frustrado, privado de todas as boas coisas da vida, e carregado de dívidas? A morte é preferível à vida em relação àquele que, tendo desfrutado da riqueza de amigos por causa da amizade deles por ele não poder retribuir seu favor. Perdem sua eficácia as ações religiosas daquele homem que, tendo prometido fazer uma ação, fracassa em realizá-la e é assim maculado pela mentira. Alguém que está manchado pela mentira não pode ter beleza, ou filhos, ou poder, ou influência. Como, portanto, tal pessoa pode alcançar um estado bem-aventurado? Qual homem ingrato alguma vez ganhou o renome? Onde, de fato, está seu lugar, e onde a sua felicidade? Uma pessoa mal agradecida nunca pode ganhar estima e afeto. A salvação também nunca pode ser dela. Aquele que é desprovido de riqueza é um desgraçado que mal pode ser considerado como vivo. Tal infeliz não pode sustentar seus parentes e amigos. Incapaz de dar algum retorno pelos benefícios que recebe, ele certamente encontra a destruição. Eu mesmo sou esse desgraçado, mal agradecido, desprovido de recursos, e manchado pela mentira, pois tendo obtido meus objetos de meu preceptor, eu sou incapaz de cumprir sua ordem. Tendo primeiro me esforçado ao máximo, eu sacrificarei minha vida. Antes disso, eu nunca ansiei por nada dos próprios deuses. As divindades me consideram por isso em local sacrificial. Eu irei e procurarei a proteção de Vishnu, o Senhor divino dos três mundos, de Krishna, o grande refúgio de todos os que são abençoados com proteção. Reverenciando, eu desejo ver aquele maior de todos os ascetas, o eterno Krishna de quem fluem todas aquelas posses e prazeres que são possuídos por deuses e asuras. E enquanto Galava estava lamentando dessa maneira, seu amigo Garuda, o filho de Vinata, apareceu em sua visão. E Garuda, pelo desejo de lhe fazer bem, se dirigiu alegremente a ele, dizendo, tu és um amigo querido para mim. É o dever de um amigo, quando ele mesmo em prosperidade, cuidar da realização dos desejos de seus amigos. A prosperidade que eu tenho, ó Brahmane, é constituída pelo irmão mais novo de Vasava, Vishnu. Antes disso, eu falei para ele em teu nome e ele ficou satisfeito em conceder meus desejos. Vem agora, nós iremos juntos. Eu te levarei confortavelmente para a outra margem do oceano, ou à extremidade mais distante da terra. Venha, ó Galava, e não demores.